Chamou, buscou-me com ternura, Jesus, o bom pastor. Achou-me na miséria, salvou-me com amor. No céu cantaram de alegria os anjos, sem em harmonia. Oh, que amor glorioso, preço tão grandioso, que Jesus por mim da cruz pagou. Inaudita graça me mostrou. Ferido, abandonado, me socorreu, e segredo-lhe a gente, de agora em diante és meu. Tão meiga voz jamais ouvi, prazer maior jamais senti. Oh, que amor glorioso, preço tão grandioso, que Jesus por mim na cruz pagou. Inaudita graça me mostrou. Jesus mostrou minhas chagas, que em meu lugar sofreu. Coroa mas de espinhos, a cruz que padeceu. Que poderia em mim achar pra tais afrontas suportar? Oh, que amor glorioso, preço tão grandioso, que Jesus por mim na cruz pagou. Inaudita graça me mostrou. Minha alma embevecida, seu rosto a contemplar, recorda as muitas bênçãos do seu amor sem par. Louvor e glória, adoração, tributa-lhe meu coração. Oh, que amor glorioso, preço tão grandioso, que Jesus por mim na cruz pagou. Inaudita graça me mostrou. Enquanto as horas passam, eu tenho gozo e paz, e aguardo meu bom mestre, que tão feliz me faz. Jesus a mim virá buscar, e então para sempre irei gozar. Oh, que amor glorioso, preço tão grandioso, que Jesus por mim da cruz pagou. Inaudita graça me mostrou. Vamos orar, igreja. Senhor e Pai, eu quero agradecer-te em o nome do Senhor Jesus Cristo, que vive e reina por todo sempre, o benefício da graça salvadora, de ter morrido em o nosso lugar e vertido o seu precioso sangue na cruz do Calvário. Nós estamos aqui, ó Deus, por gratidão, por amor ao
os feitos de Jesus Cristo, por amor de Jesus Cristo, por cada um de nós que fomos alcançados, comprados com o seu precioso sangue. Ó Santo e Eterno Deus, muito obrigado por resgatar a nossa alma da morte, da perdição eterna. Eu louvo e exalto o teu nome, porque, Senhor Deus, nós estamos reunidos em o teu nome para estudarmos a tua palavra, para louvar o teu nome, para aprendermos mais de ti e para, Senhor Deus, render ao Senhor a nossa gratidão, o nosso amor. Pai, obrigado por ter nos comprado. Obrigado por tão grande amor. Eu oro no santo nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. João Vitor, eleva um pouquinho o som, por favor. Som, um pouquinho. Obrigado. Isso. Aí está na altura em que pelo menos eu ouço. Não sei se aqui no meu retorno está um pouco baixo, mas eu tenho dificuldade de audição. Também você vai envelhecendo, né? Enxerga pouco, ouve pouco e a misericórdia do Senhor, ela nos alcança. O som de domingo passado pela manhã estava com perfeição. O som de domingo passado à noite estava com perfeição. E contamos com a misericórdia do Senhor para que nesta noite nós possamos também estarmos não só com o som perfeito aqui, como na internet. E rogamos a Deus para que a internet não venha a cair hoje, para que não haja interrupção da transmissão de modo algum, para que permaneçamos no período integral da palavra. Queridos, nós estamos estudando Hebreus capítulo 3, dos versículos 1 ao 6. Hebreus capítulo 3, de 1 a 6. E nós vamos estar lendo novamente todos os 6 versículos. Leiamos. Portanto, irmãos santos, participantes da chamada celestial, considerem o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confiança, Jesus Cristo, o qual, sendo fiel a Deus, que o constituiu, como também o foi Moisés, em toda a sua casa, porque ele, de tão maior glória do que Moisés, é tido por digno, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a edificou. Porque toda a casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas é Deus. E Moisés, na verdade, foi fiel em toda a sua casa como servo, para testemunho das coisas que se havia de dizer. Mas Cristo, como filho, sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós, se mantivermos firmes a confiança e a glória da esperança até o fim. Nós estamos trabalhando sobre o tema
a superioridade de Cristo sobre Moisés. E nós, no domingo próximo passado, nós pudemos estar vendo o capítulo 3, dos versículos 1 e 2. 2 versículos. Pastor, por que não ir mais rápido? Ele não tem pressa. Para se aprender é necessário estar bem devagar, bem sereno e em paz. Sabe por quê? Estamos aprendendo da palavra. E Cristo é o Logos. Cristo, ele é a palavra. E nós vimos dos versículos 1 e 2, dos quais destacamos no próximo domingo passado, no culto vespertino, 10 pontos, dos quais destacamos agora. E nós já vimos que Moisés foi o mediador do antigo pacto. Em segundo lugar, nós também já vimos que ele foi único chamado da forma em que foi chamado para ser servo de Deus. Nós também já vimos em Números capítulo 12, dos versículos 5 a 8, que os israelitas se baseavam em Moisés para afirmar a sua condição de povo de Deus, chamados e consagrados. Então eles, aí no livro de Números 12, de 5 a 8, os irmãos que já ouviram a mensagem, e vocês que nos assistem agora pela internet, ou nos assistirão, não ao vivo, mas depois, procure, quando ouvir as mensagens, estar com um papel e uma caneta à mão, para marcar, grifar estes textos, porque nós pregamos de forma expositiva, mas textual, Bíblia. Então você vai marcando, e aí há uma compreensão. E para aprender alguma coisa é necessário repetição. E você tem a oportunidade de ter essa mídia aí à sua disposição, e você pode ouvir a mensagem quantas vezes você quiser. Não que tenhamos a pretensão de qualquer coisa, mas se você meditar na palavra de Deus, dia e noite, só se comprovará que você é justificado em Cristo Jesus. Os irmãos também aqui na igreja têm a oportunidade de ver e ouvir quantas vezes quiser. E falando assim, na mensagem de domingo de manhã, quando eu falei sobre o caminho que Deus abriu para ter contato com o homem, nas meditações das madrugadas, destas noites longas para os velhos, a gente estava pensando em Nimrod, aquele caçador de homens, que quis ligar o homem a Deus pelo homem. E Deus teve que interromper, porque sabia da impossibilidade da humanidade de ligar-se pelo homem em Deus. Porque isso é uma iniciativa de Deus para o homem. Então a gente vai meditando. Eu chamei o Gisel quando ele chegou, e a gente vai se deliciando na palavra. Então, amados, nós vemos em terceiro ponto, aí em Números 2, 5, 8, que os israelitas se baseavam em Moisés para afirmar a sua condição de povo de Deus, chamados e consagrados. Nós também vimos e ouvimos que os cristãos, de forma
similar, foi chamado por causa do que Jesus proporcionou. Vamos ver aí em Hebreus capítulo 2, versículo 11. Aí fala de Jesus Cristo. Ora, tanto o que santifica, quanto os que são santificados, provém de um só, Jesus Cristo. Por isso Jesus não se envergonha de chamá-los irmãos. Amados, nós vemos aqui que Cristo é o mediador do novo pacto. 5. Nós podemos, sem sombra de dúvida e sem medo de errar, que nós, cristãos, salvos, lavados, aos homens. Como homem, e chegou a ser o sumo sacerdote por reconciliar os homens com Deus, que em Cristo são partícipes do chamado celestial, como nós vemos em 3:1 de Hebreus. Portanto, irmãos santos, participantes da chamada celestial, considerem o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus Cristo. Os servos de Jesus, podemos claramente perceber aqui a diferença, o contraste de Moisés, da sua herança terrestre, dos que saíram do Egito. Isso é o que nós vemos em Moisés. E a superioridade de Jesus Cristo, ao observarmos os dois, Moisés e Jesus, se pareciam, e ambos são libertadores. Moisés libertou o povo do cativeiro de Faraó, e Jesus libertou o povo do cativeiro de Satanás. Faraó significava a maldade,
A Jesus, Deus lhe constituiu. Como nós falamos aqui acerca da deidade, ele se fez carne. Então, a constituição do homem foi iniciativa do Deus Salvador. Mas não há prejuízo nenhum e não traz confusão nenhuma de Deus o Pai. Então, essas questões, amados, elas são questões para nós aprendermos. E aqui nós vemos nos dois os seus estados e as funções que foram divinamente constituídos para tal. 1 Samuel, capítulo 12, versículo 6. 1 Samuel 12, 6. Então disse Samuel ao povo: o Senhor designou Moisés e Arão e tirou os seus antepassados do Egito. Amados, nós vamos ver agora, a partir do versículo 3 de Hebreus, no capítulo 3, que Jesus também sobrepõe-se a Moisés, que é digno, Jesus, de maior glória. Jesus é digno de maior honra. Vamos ler Hebreus 3, 3. Porque ele de tão maior glória do que Moisés é tido por digno, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a edificou. Oh, amados, isso aqui é uma comparação com o que nós vemos ali, no versículo 7, de 12:6, 12:7, que nós vimos. E aí, nós podemos verificar quanto maior honra do que a casa tem aquele que a edificou. Amados, aqui se trata de dois profetas e se trata também de duas casas. A casa aqui, primeira em Moisés, é a nação de Israel. A segunda casa aqui está sendo falada. E aí nós podemos ver lá em Crônicas a glória da segunda casa, e ela é dupla, de maior honra, porque a primeira casa, o Salvador não entrou nela. A glória de Deus encheu. Mas a segunda casa, que é para o segundo pacto, que é para o segundo povo, o Senhor Jesus Cristo entrou dentro. E ele disse que aquela casa ali, ele derrubaria e levantaria outra em 3 dias. É por isso que a glória da segunda casa é maior do que a da primeira. É por isso que Jesus se sobrepõe à primeira casa, que é a nação de Israel, da qual Moisés também é povo. Mas Jesus Cristo é Deus, que se fez carne e habitou. Mas que Moisés obedecia. E que Jesus é Deus.
faz o que quer, do jeito que quer e na hora que quer. Mas esvaziando-se, foi achado na forma de servo. Assim como Moisés era servo. Por isso que é apóstolo. Por isso que é profeta. Moisés era parte da casa que ele servia. Como já mencionamos. É povo, é nação. Mas Moisés era parte do povo a quem Deus escolhera para uma função, com um propósito: libertar, mochar. Há um cântico que nós cantávamos no quarteto, eu me lembro vagamente, que é cantado assim: meu Israel cativo está, deixa meu povo ir, o preço em duro labutar, deixa meu povo ir. Vai, Moisés, é Deus quem diz, meu Israel, ó Faraó, deixa meu povo ir. Oh, amados, Deus quer o seu povo. Ele tem um pacto. Israel é a primeira casa. Mas a superioridade de Jesus, ela é muito maior. Porque quem escolheu Moisés foi Jesus. Não foi Moisés que escolheu. Entra dentro daquela temática, daquele texto da palavra de Deus. Vós não escolhestes a mim, mas eu. Quem é o eu? O eu sou. Escolhi a vós. A forma única como Moisés foi escolhido, ninguém mais será. A função da qual Moisés teve, ninguém mais ocupará. Mas Cristo é acima de Moisés. Não por culpa de Moisés não ter atendido ao chamado e cumprido fielmente o seu chamado. Não, porque o povo abandonou. Assim como nós vimos lá em 2:1 de Hebreus, acerca da salvação, da Jerusalém celestial, da terra prometida por Jesus Cristo, que diz: aonde eu estiver, estejais vós também. Como poderemos escapar? Não podemos. Assim como havia uma necessidade em se guardar a lei, cumprindo-a, assim também é a necessidade nossa de testemunharmos acerca de Jesus Cristo. Não é viver uma vida de crente Raimundo, um pé na igreja e um pé no mundo, mas olhando para Jesus, firmado em Cristo, no processo da santificação, sem o qual ninguém verá a Deus. Passarão os céus e a terra. Nós temos visto isso, mas as palavras de Deus permanecem. Obedecei. Eu tinha um funcionário, como é que ele chamava o meu jardineiro lá, seu Onofre. Ele dizia para mim: quem pode manda, quem não pode obedece. O Senhor pode mandar e você deve obediência.
Moisés obedeceu. Até o próprio Jesus Cristo, na condição de homem, ele disse: eu vim fazer a vontade de meu Pai, que está nos céus. Submissão, obediência, santidade. Como é santo aquele que vos chamou, assim sede vós também santos. Em toda a vossa maneira de viver. Hoje você não ouve mais pastores pregando sobre santidade. Trocou a santidade por prosperidade. Sem santidade, ninguém verá a Deus. Quem escolheu Moisés? Jesus Cristo. Por isso que ele é superior. Hebreus 3:4. Hebreus 3:4. Porque toda casa é edificada por alguém. Mas o que edificou todas as coisas é Deus. Esse alguém aqui não é o culto. Porque em seguida o apóstolo Paulo fala que a casa de Israel, quem edificou foi Deus. Amados de Jesus Cristo, essas questões que o versículo 4 explica, embora os homens sejam instrumentos usados por Deus e para Deus, são ou somos só instrumentos de Deus. Amados, nós somos vasos de barro. Apenas vasos de barro. Que na instrumentalidade do Espírito Santo continua sendo vaso de barro. Porque o conteúdo que está dentro é precioso. Quem habita dentro do seu coração, irmão? Alô, igreja? Quem habita dentro do seu coração, igreja? Eu não estou sentindo firmeza, não. Capaz que eu ouço o som lá no Amazonas. Mas está difícil ouvir esse som, hein? A fé é o firme fundamento. Quem habita aí dentro, irmãos? Melhorou. Por que tímidos? Não, é Jesus Cristo que habita no nosso coração. Nós somos instrumentos na sua mão. E para os seus propósitos, seus desígnios, sua vontade, e para a sua eterna glória, tanto no céu como na terra, que é diferente de Cristo, que mesmo humilhando-se e achando na forma de homem, a semelhança da carne pecaminosa, continuou sendo o arquiteto e construtor de todas as coisas visíveis e invisíveis. João Vitor, Evangelho de João, capítulo 1, de 1 a 3. Esse João não é chamando a sua atenção, é o apóstolo. Amém? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava com Deus no princípio, e todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que existe teria sido feito. Quem te criou? Igreja, quem te criou? Você faz parte da primeira casa ou da segunda casa? Você pertence a Moisés ou a Jesus? Quem é superior a Moisés? Olha que facilidade. Mas tem gente que ainda não aprendeu. O irmão João, a tarefa de construir a casa de Deus iria corresponder com o ungido de Deus. 2 Samuel 7,13. 2 Samuel 7,13.
Natan respondeu ao rei: irmãos, é 1 Samuel, seu pastor está velho. Onde a primeira marca a segunda. E Samuel disse a toda a nação de Israel: se vocês querem voltar-se para o Senhor de todo o coração, livrem-se então dos deuses estrangeiros e dos postes sagrados, consagrem-se ao Senhor e prestem culto somente a Ele, e Ele os libertará das mãos dos filisteus. É a igreja que Cristo disse que Ele levantaria a casa de Deus e o novo Israel. 1 Timóteo 3,15. 1 Timóteo 3,15. Mas, se tardar, para que saibais como convém andar na igreja, na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna da firmeza da verdade. É onde nós estamos firmados. É onde nós estamos crendo no Senhor. Esse aqui, nele, edificou a sua igreja. É aquilo que nós falamos outro dia. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha casa. E as portas do inferno nunca prevalecerão contra ela. Os servos de Jesus Cristo, nós devemos nos comportar não da maneira que queremos. Nós devemos nos comportar como Cristo. Não a minha vontade, mas a tua vontade. A vontade de Cristo é soberana, porque Ele é o dono da casa. Ele é o dono do seu povo. É Jesus. E é impressionante dizer que ainda há igrejas que tentam, de todas as formas, anular o que Cristo fez. Você tem que ter Cristo, mas você tem que ter Moisés. E a Bíblia diz porque há um só Deus e um só mediador. Moisés foi mediador para tirar o povo da escravidão do Egito. Mas Jesus é o mediador para libertar o homem das garras do maligno. Ô amados de Jesus Cristo. Gálatas 6,16. A todos quantos andarem conforme esta regra, paz e misericórdia sobre eles e sobre o Israel de Deus, que são todos nós, todos os salvos em Cristo Jesus. Jesus é tremendamente superior a Moisés. Domingo pela manhã, Deus nos permitir ter vida, porque Ele é o dono da vida, e aqui nós estivermos, vamos nos versículos 5 e 6, e de noite nós entraremos de 7 em diante. Louvado seja o Senhor, muito obrigado pela vossa companhia, espero que a palavra de Deus tenha chegado até você, e você tenha permitido que a palavra de Deus entrasse e achasse guarida no seu ser. Querido, você pertence a Jesus Cristo, o único, suficiente Salvador. Se você é um desigrejado, ou se você ainda não recebeu a Jesus Cristo como o Senhor e Salvador, o convide ainda hoje para fazer morada no seu coração. Basta convidá-lo por fé e crer. E procurar uma igreja onde prega o Evangelho e que Deus possa abençoá-lo
Deus possa abençoar a todos. Deus abençoe. Agora nós passamos para a nossa segunda parte, que é oração. E essa é uma igreja que ora. Cláudia, nós continuamos orando por você e cremos que Deus fez uma obra na sua vida. O mais distante é o colega da Margarete.